De volta aqui, e agora a gente vai ver um pouco sobre a configuração de rota, né? Vamos ver novamente as configurações de rota da máquina, né? Vamos dar voltando lá no comando route. Então, route-n, ele me mostra a minha tabela de rotas, né? Então, o que eu tenho sempre aqui? As interfaces, né? As minhas interfaces locais. Esse aqui é o endereço de broadcast, tá? Inclui sozinho. Mas eu tenho cada interface minha, eu vou ter uma entrada, né? Como aqui as duas interfaces estão com o mesmo IP, né? Uma está com o mesmo IP, não, IPs da mesma rede, né? Esse aqui veio via DHCP, esse aqui eu configurei na mão. Então eu tenho dois IPs aqui, da mesma rede, não há nenhum problema com isso, mas ele aparece aqui na rota. E aí eu tenho a rota default, lembra que como identifica a rota default? O gateway, destino 000 e um IP aqui. Vamos tentar entender melhor isso aqui. Então, se eu digito ping www.uol.com.br, qual vai ser o processo aqui? A primeira coisa que ele vai fazer é tentar transformar isso no IP, certo? No caso aqui é www. Vai transformar isso no IP. Se ele está na rede interna, ele vai procurar, e o meu servidor de DNS for na rede interna, ele nem precisa do gateway para ir até o servidor DNS, né? Ele vai consultar o IP e vai me retornar o IP. E aí ele vai tentar, como ele não está, o www.uol não é da minha rede, e ele não conhece a rede do IP do www.uol, ele vai mandar para o gateway padrão. Ou seja, o que significa que, se eu não tenho rede padrão, eu não consigo acessar nada que não esteja dentro da minha rede, não consigo acessar a internet. Certo? No caso aqui, não funcionaria nem o DNS, porque ele tentaria consultar o servidor de DNS que está fora da rede e não teria nenhuma resposta. Então ele não conseguiria nem a primeira parte, que é resolver o servidor de DNS. Por isso que é importante, é interessante que tenha o servidor de DNS interno na rede, para você não ter esse tipo de problema. Então quando eu dou o ping, ele resolve, manda os pacotes via rota padrão e me retorna aqui o ping. Vamos fazer um teste? Vamos tirar aqui a rota padrão. Então, route del default. Só isso vai me retornar, vai me retirar da minha rota a rota default. Então, clear route-n. Então, eu não tenho mais nenhuma rota default. O que eu vou fazer? Vai acontecer aqui, ping www.uol.com.br. Ele não consegue nem mesmo resolver o host. Por quê? Porque o meu servidor de DNS é externo. Então, ele não consegue chegar no servidor de DNS externo para fazer a consulta. Se eu digitar aqui um ping 8.8.8.8, ele vai dar que a rede está inalcançável. Por quê? Porque eu não conheço a rede 888 e eu não tenho rota padrão. Certo? Se eu der um ping no 10.0.0.1, ou, de novo, lembra ping roteador. O que é o roteador? Está lá no etc hosts, né? Lembra que a gente configurou em uma das aulas o etc hosts com o roteador apontando para 10.0.0.1? Então, e lá no nsswitches.conf ele fala para primeiro consultar o hosts. Então, aí quando eu digito ping roteador, ele consegue pingar o roteador, não está indo para a internet. O roteador está na minha mesma rede, né? Está na rede 10.0.0. Só que quando eu preciso ir para a internet, ele não vai funcionar. Ele vai dar rede inalcançável. Então isso é, qual o problema aqui no caso? Falta de rota padrão. Então como eu adiciono route add default gw, minha rota padrão, meu gateway, né, é o 10.0.0.1. Okay? Se eu fizer isso aqui, eu vou falar qual a interface que eu quero. Não é obrigatório, mas eu posso fazer. Agora sim, se eu digitar o ping no 8844, ele vai pingar e tudo vai funcionar. Ok? Então esse é o route, o route-n, a rota padrão e etc. E por último, a gente já viu como identificar problemas de rota, né? Problemas de conectividade de rede, de interface de rede, DNS, já vimos também. E vamos ver conectividade de portas, né? A gente sabe que os serviços funcionam em portas. E como a gente testa essas portas? Tá? Então a gente tem alguns comandos para isso. Começando pelo netstat. O netstat vai te listar todas as portas que estão abertas na sua máquina. Todos os serviços que estão abrindo alguma porta na sua máquina. Tudo que gerou uma conexão em alguma porta. Tá? Tem uma série de opções. Eu vou colocar aqui o NALPT,
que é isso? Né? O N ele não resolve nada, então ele vai mostrar tudo IP, para evitar que ele mostre nomes de hostname, etc. Ele mostra tudo IP, mostra tudo, né? Aqui ele lista tudo. O P é para mostrar os processos que estão abrindo cada uma das portas, e o T só para mostrar conexões TCP. Tá? Então, por exemplo, essas são todas as conexões TCP que estão ativas na minha máquina. E os processos de cada uma delas. Você pode ver aqui que uma das conexões aqui... Então, o que eu tenho aqui? O protocolo, os pacotes recebidos, enviados. Qual que é o local address? Né? Então, ele está ouvindo aqui na porta 25. Eu vejo pelo state listen. Ele está ouvindo conexões na porta 25 e está recebendo conexões de qualquer lugar. Né? Ele aceita conexões de qualquer lugar. Atenção para o listen aqui. Então, esses processos estão abrindo essas portas e estão escutando essas portas. Quando eu tenho established, é que uma conexão está estabelecida. Né? Então, por exemplo, por que está o processo do Firefox aqui? O 10.0.0.1 é meu roteador, né? E ele tem uma interface gráfica, web. E eu estou acessando essa interface pelo browser aqui. Certo? Tem uma aba aqui do meu roteador e eu estou acessando essa interface. E ele mostra aqui o meu IP abriu uma conexão com uma porta socket. Lembra que a gente falou sobre isso? Quando você abre uma conexão com um servidor, você abre uma porta socket local. E no meu roteador está usando essa porta aqui, está estabelecida a conexão. Enquanto aqui ele está escutando conexões. Lembra aqui que é a porta 25? Né? Se eu não lembro, o que eu faço? grep 25/etc/services. Então, porta 25, TCP, servidor de e-mail. Tá? Qual que é o servidor de e-mail que eu estou usando? Postfix. Que é esse processo aqui. Ó. Deixa eu fazer um psxu pipegrep postfix. Ele abriu uns processos aqui, ó, e esse aqui é o processo do postfix. Tá? Se eu digitar netstat -anlp, colocar o T de TCP, pipegrep, o PID 1941, ele vai mostrar as conexões que o PID 1941 estão abrindo. E aí eu vejo aqui a conexão 25 do TCP. Está aberta a conexão, está ouvindo, mas não tem ninguém conectado nela. O netstat também mostra as rotas da máquina. Então, o netstat mostra várias coisas, da interface, da rota. Então, se eu der um netstat-rn de route, né? Route e n de não resolver, ele mostra as rotas da máquina. A mesma coisa quase que o route-n. Né? Então, netstat, né, retorna com a opção "-r", né? Ele retorna a mesma coisa que o route. Certo? Mas não é muito a função dele, a gente não se usa muito para isso. Então, vou dar de novo aqui o comando. Agora, como que eu vejo se essa porta está respondendo? Né? Então, eu posso fazer de duas formas diferentes. De algumas formas. Né? As duas principais são usar o telnet. Então, se eu digitar telnet, eu vou até abrir uma outra aba aqui. Se eu digitar telnet 127.0.0.1 espaço 25, eu vou abrir uma conexão no IP local, né, 127.0.0.1, na porta 25. Vou dar um Enter e ele mostrou aqui, ó, tentando conectar, conectado, né, isso aqui deu sucesso, conectado, e entrou aqui e mostrou até o nome do serviço. Se eu voltar aqui e dar um netstat, vou tirar esse P aqui, tirei o número do processo, né? Porque aqui não aparece o número do processo. Então eu estou listando aqui, ó, a conexão estabelecida. Ó. Veja bem, eu conectei da minha máquina local na porta 25 do meu servidor postfix aqui. Eu posso fazer o mesmo teste a partir de outra máquina. Então eu vou abrir aqui uma outra máquina. Você está vendo aqui agora uma outra máquina, né? Uma outra instalação do Ubuntu, que tem até um outro IP, que tem o IP 10.0.0.112. E eu vou dar um telnet 10.0.0.222, que é aquela minha outra máquina que eu estava antes, na porta 25. Eu vou dar um telnet nessa porta e testar a conexão da porta 25 nessa máquina.
ele abriu a conexão, ou seja, a máquina está respondendo a porta 25. Vou voltar lá na outra máquina. E agora aqui na outra máquina, vou rodar de novo o netstat. Posso ver que eu tenho mais uma conexão aberta aqui. Ó. A conexão é estabelecida entre a máquina 10.0.0.112 e a máquina 10.0.0.222, que é essa, na porta 25. Então a porta socket lá e a porta 25 aqui. Então o Telnet é muito usado para isso, para testar a conectividade de uma porta num host específico. Tá? Ou eu testo localmente, né, fazendo isso aqui, né? Aqui eu posso fazer Telnet 127.0.0.1 ou eu posso fazer Telnet 0.25. Ele também conecta localmente, tá? Dá na mesma. Ou eu vou de uma máquina na outra, eu testo o Telnet. Quando eu faço de uma máquina na outra, eu testo se o firewall está aceitando a conexão, se a porta está respondendo. Né? Por exemplo, eu posso fazer aqui internamente, dar um Telnet 127.0.0.1.25 e funcionar. Só que na outra máquina, se eu fizer a mesma coisa e não funcionar, pode ser problema de conectividade de rede, pode ser firewall que esteja bloqueando, e aí eu consigo fazer a minha investigação. Ok? Então esse é o uso do Telnet, né, e os testes com o netstat. Tem outro comando chamado netcat. Tá? O netcat, ou só NC, não é a mesma? Ou netcat ou NC. Ele faz a mesma coisa que o Telnet, mas ele dá mais opções. Então vamos fazer um teste aqui com o netcat. O netcat eu posso fazer a mesma coisa. Netcat 127.0.0.1. Deixa eu fechar aqui. Eu fazer o telnet assim, né? Só que eu posso fazer o netcat 127.0.0.1 na porta 25. Ele faz a mesma coisa. Se eu testar aqui, ó, ele abriu uma conexão, tá? Um established aqui da minha máquina internamente, né? Continua aquela conexão que eu abri na outra máquina. Deixa eu até fechar. Assim que eu fechei, ele sumiu, né? Só sobrou esse aqui. E funciona da mesma forma. Netcat, ou dou Ctrl C ele sai, ou só NC. NC ele faz a mesma coisa. É o mesmo comando. No entanto, tem uma outra opção bem interessante do netcat. No netcat eu posso simular a abertura de uma porta, de um serviço. Então eu falo para ele ouvir uma porta específica. Então eu vou digitar aqui, ó, netcat-L de listen, a porta 12345. Então eu vou fazer que o netcat abra uma conexão, né, interna para ficar ouvindo essa porta 12345. Tá? Então está aberto aqui. Se eu olhar aqui, vou fazer o netstat pipegrep 12345. E ele tem uma conexão ouvindo aqui, ó. TCP, a máquina local está ouvindo, está um listen ouvindo a porta 12345. E o que eu posso fazer? Eu vou mudar de novo lá para a minha segunda máquina virtual, ok? Então aqui na minha segunda máquina virtual, deixa eu limpar aqui, eu posso fazer o seguinte, tanto eu posso fazer um telnet no 10.0.0.222 na porta 12345 e fazer a conexão. Então ele conectou. Tá? Eu conectei naquela porta que o netcat está ouvindo lá na outra máquina. Ou eu posso fazer o seguinte, netcat 10.0.0.222 faço 12345 e eu conecto. Então quando eu fiz isso aqui, o quit tinha fechado o netcat lá da outra máquina. Então eu rodei de novo e eu vou fazer o seguinte, nc 10.0.0.222.12345. Então eu conectei lá na outra máquina, né, na máquina 1. Vou voltar de novo lá. Então eu estou ouvindo aqui. Vou nessa aba aqui, vou dar o netstat de novo. E eu tenho a conexão estabelecida da minha outra máquina na 10.0.0.222. Quer ver algo interessante? Vou mudar novamente para a minha máquina 2. Estou aqui na minha máquina 2. Vou digitar aqui testando conexão. Vou dar um Enter. Quando eu volto lá para a minha máquina 1 e olho aqui o meu netcat,
o que eu mandei lá na outra máquina chegou aqui. Então eu abri uma conexão e estou mandando dados dentro dessa conexão. Certo? E aí eu posso, o Netcat tem várias outras funções, pode até mandar arquivos, conteúdos de arquivos, etc. Tá? Se eu der um Ctrl C aqui, ele fecha a conexão. E se eu dou um netstat novamente, ele perdeu a conexão aqui. Ok? Então esse é o Netcat. De novo, Netcat ou NC 127.0.0.1, na porta que eu quiser, ele faz um teste de conexão. Certo? Ou eu uso o Netcat, né, -L e -P e a porta que eu quiser. Porta 1, 2, 3, 4. E ele vai ficar ouvindo essa porta. Para alguém poder conectar. Você pode usar isso para testar Firewall, por exemplo, etc. Então esse é o Netstat, o Telnet e o Netcat. Uma outra ferramenta que é muito útil para analisar problemas de rede é o TCP/dump. Mas o TCP/dump é um problema bem complexo, tem muitas opções, não vamos explorar muito ele aqui, tá? É só para saber o que ele faz. Eu posso monitorar uma máquina específica, tudo que vem de uma máquina específica, ou de uma porta específica, ou de um protocolo específico. Tá? Então, por exemplo, se eu digitar aqui TCP/dump, digitar aqui TCP/dump host 10.0.0.112, que é o IP da minha outra máquina. Tá? Então ele está monitorando os pacotes que vêm dessa outra máquina. Se nessa máquina eu digitar um ping 10.0.0.222, o TCP/dump vai começar a receber os pacotes. Veja, ele está recebendo pacotes do tipo ICMP, dá um Ctrl C aqui, e está monitorando. Olha, recebeu um pacote ICMP do 10.0.112 para o 10.0.0.222. 222 recebeu, ok, recebi. Recebeu um outro pacote, ele respondeu ok. Então ele fica continuamente respondendo aqui. Então para isso que serve o TCP/dump. Né? Nesse ponto aqui a gente precisa ir a fundo nele, mas serve para monitorar os pacotes que estão circulando aí na máquina. Na rede, na verdade, né? Nas interfaces de rede dessa máquina. Bom, isso é tudo sobre esse subtópico, né? A gente viu as principais formas de fazer o troubleshoot de rede no servidor Linux, numa máquina Linux. E na próxima aula a gente vê um último tópico aí sobre a parte de redes no Linux, tá? Então até mais.